Olá, pessoal. Já vou pedir para que vocês deixem seu like, se inscreva no canal, compartilhe o meu vídeo e também comenta. Quanto mais comentar, compartilhar e deixar o like, tudo isso vai ajudar o meu canal a crescer aqui no YouTube. Porque estou começando a publicar agora, enfim. É um canal novo. Então, se é um canal novo, precisa da ajuda de vocês, com o like, com comentários e compartilhar. A gente tem acompanhado, né, o que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem feito junto com os deputados de extrema-direita, bolsonarista e do Centrão. Eles se juntaram, né, e derrubaram o decreto do IOF, alegando, né, que o governo Lula ia obrigar a população a pagar mais imposto, como se esse imposto fosse cobrado para toda a população. Não é à toa que os caras de extrema-direita e os bolsonaristas encheram as redes sociais falando que seria mais um imposto que todo mundo, que toda a população ia pagar, quando na verdade não é. O IOF ia, é, ia ser cobrado 3,5% para ricos, milionários, bilionários e super ricos. Aí eles se juntaram e derrubaram o decreto do presidente Lula, que na realidade isso é inconstitucional. Na história do Brasil, né, depois que foi criado, né, depois da ditadura, né, a primeira vez que os deputados derrubaram um decreto do presidente foi na época do Fernando Collor e agora do presidente Lula. Só que o Lula é um gigante diante de tudo isso. O Lula não é um estadista, como todos nós sabemos. Ele recorreu ao STF. Por quê? Porque é um direito dele como presidente. Ele pode fazer isso como presidente. A Constituição permite que ele faça, que ele tenha essa atitude. E como ele recorreu ao STF, foi para a mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não quis, enfim, né? Jogou para o presidente do STF, Barroso. O Barroso passou para quem? Para o Alexandre de Moraes. E, e o que é que vai acontecer? O Alexandre de Moraes simplesmente ele vai agir de acordo com a Constituição. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque não é justo que esse bando de canalha que estão lá na Câmara faça uma coisa dessa com o governo federal, com o governo Lula e com o presidente Lula, alegando que está pagando mais imposto, sendo mentira. Quando, na realidade, no governo Bolsonaro, o IOF chegou a 6,38. E os caras não fizeram nada. Mas por que não fizeram nada? Porque a população naquela época estava morrendo de fome, estava na fila do osso, a população assalariada estava com todos os salários congelados, a cesta básica estava lá nas alturas, 5 quilos de arroz chegando a R$ 40,
Um óleo chegando a 15, eu paguei R$ 15 no óleo, nunca vou esquecer. Um óleo que hoje eu pago 7, 6, 6, 7. Depende do mercado e do atacadão onde você comprar. E da marca, né? Enfim, e eles não reclamaram. O Bolsa Família, eles tinham cortado, muitas pessoas não tiraram, né? O Bolsonaro aumentou para R$ 600 por questões políticas, por interesse para ganhar a eleição novamente. Não foi propósito dele estar preocupado com quem tivesse o Bolsa Família ou com as pessoas que estavam precisando do Bolsa Família. Aquilo ali foi simplesmente proposta para tentar se reeleger. E aí, esse bando de miseráveis que estão lá na Câmara derrubaram o decreto do presidente Lula. E espalharam em tudo que foi rede social falando que a população vai pagar o IOF. É tanto que teve pessoas que veio me questionar. Porque quando a gente paga num restaurante um prato de comida, uma conta de água, uma conta de luz, paga imposto. Sim, pagamos imposto, mas o IOF não. Porque o IOF é pago em grandes investimentos bancários. Para quem viaja fora do país, ou melhor, quem vive viajando, né? Não é quem viaja. Quem viaja, sim. Se viajar uma vez por ano para fora, vai pagar. Porque lá fora vai usar o cartão internacional, vai usar cartão de crédito, de débito e vai pagar. Porém, quem mais vai pagar esse imposto é quem vive viajando, sempre para fora do país. Quem faz grandes investimentos bancários, enfim, quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro. Mas eles fizeram o maior escarcéu porque querem denigrir a imagem do governo Lula e do Lula específica. Quando, ao mesmo tempo, aprovaram também um projeto, o aumento de deputados na Câmara. Aumentaram para, na próxima eleição, que será o ano que vem, já ter quase, 400 deputados. Quando, na realidade, ninguém precisa de mais deputados. Falam do Lula para aumentar os gastos, para cortar os gastos do governo. Mas, ao mesmo tempo, aprovaram um projeto que aumenta a quantidade de deputados e aumenta os gastos públicos. Porque, será que alguém sabe quanto custa um deputado por ano? Dá uma pesquisada, dá uma olhada. Imagina aumentar mais deputados. Porque, na realidade, ninguém precisa de mais deputados. A gente precisa de deputados que trabalhem pelo povo. Não que trabalhem contra o povo, que nem os bolsonaristas e que nem os caras do Centrão. Aí aprovaram o projeto. Mais deputados. Não aprovaram ainda o projeto para isentar as pessoas até 5 mil de pagar o imposto de renda. E agora começaram a briga também pelo IR. Também, porque só quer trabalhar em favor deles próprios e dos ricos e milionários. E aí, e trabalhar contra o governo Lula e contra o próprio Lula, né? Esta semana também, Hugo Mota, o que foi que ele fez? Foi um jantar na casa do João Dória, aqui em São Paulo, onde lá tinha mais de 50 empresários. Só a elite paulistana, só os empresários, ou talvez não só daqui de São Paulo, mas todos milionários que estão trabalhando e que trabalham contra o povo pobre, contra a população. Que todos nós sabemos que a elite brasileira, ela odeia a classe trabalhadora e a classe pobre. Porque a elite brasileira é aquela elite que quer ver
cada vez mais o pobre ficando mais pobre e eles ficando cada vez mais ricos. Por quê? Eles continuam com a mente escravocrata lá da época da escravidão. A diferença é que hoje eles não quer, não prioriza escravizar só o negro, como era no passado. Hoje eles priorizam escravizar o pobre, seja branco, seja negro, seja nordestino, seja do norte, seja de onde for. Sendo pobre, assalariado, eles querem escravizar. Que tem empresários que pagam os direitos dos trabalhadores, pagam porque são obrigados. Obrigados. E tem uns que ainda pagam os direitos e não pagam feriado, sábado, domingo, não pagam hora extra. Tem um monte aqui em São Paulo que não paga hora extra, que não paga feriado, nem sábado e nem domingo. Burlam as leis para não pagar. Então, imagine um cara desse podendo se livrar de todos os direitos trabalhistas. Lógico, né? Que os caras da extrema-direita vão trabalhar a favor desse tipo de gente. E, pasmem, o cara, líder do PL, né? Que é um bolsonarista, e além de ser bolsonarista, é crente, parente, enfim. É crente, né? Evangélico? Bom, nem sei, crente evangélico, dá no mesmo. Falou em uma entrevista lá na manifestação deles que teve na Paulista que vão se organizar para impedir que o Lula faça o ressarcimento do dinheiro dos aposentados que eles roubaram, que os bolsonaristas roubaram no governo Bolsonaro com a fraude do INSS. Porque todos sabemos que as fraudes do INSS foi feita no governo Bolsonaro. Continuou no governo Lula, agora no início? Continuou, infelizmente. Mas só que foi descoberto, o governo Lula foi quem descobriu, e como a Polícia Federal, graças a Deus, trabalha no governo Lula, desbaratou a fraude e a quadrilha que estava dentro do INSS. Só que esses aposentados têm que receber esse dinheiro de volta. E o Lula, lógico, já declarou que vai ressarcir esses aposentados. Agora, os bolsonaristas, os deputados federais bolsonaristas, vão se articular para impedir que o Lula faça o ressarcimento. Porque o governo tem que cortar gastos. Mas será que eles perceberam que a quantidade de deputados que eles aprovaram lá na Câmara vai aumentar os gastos? Tudo isso por causa do Flávio Dino também, que está investigando as emendas parlamentares. Porque nós brasileiros e o Brasil está ficando refém dessas emendas parlamentares. Isso aí tem que acabar. Senão vai chegar um ponto que o Brasil não é governado mais, não. Só vai ser governado o prefeito, o governador, o cara que aceitar esse tipo de coisa. Isso tem que acabar. E o Flávio Dino está no calcanhar deles, e eles estão com ódio. Porque eles sabem que a ficha vai cair para todos. Quem tiver o rabo preso com as emendas parlamentares vai ser descoberto. E aí eles estão tentando fazer essas manobras com o governo Lula e com o Lula. Outra, querem que o Lula querendo forçar o Lula a cortar gastos do Bolsa Família, dos projetos sociais, da educação e da saúde. Lindo, né, para eles? Até porque eles não são a favor da saúde pública, eles não são a favor da educação pública, eles não são a favor de projeto nenhum social do governo Lula. Eles são a favor, vamos ser sinceros, de acabar com o Brasil para a população mais carente. Acabar com tudo, com todos os direitos trabalhistas, com todos os direitos
A cultura nem se fala, porque para eles, né, acabar com a ciência, acabar com a cultura, é isso que os bolsonaristas defendem. É isso que os bolsonaristas querem para o Brasil. A ideia do golpe continua firme e forte, porque a palestra lá do Bolsonaro na Avenida Paulista, todo mundo assistiu. Ele pedindo para que o povo ajudasse o partido, ajudasse ele para ter 50% na Câmara e 50% no Senado. Porque se tiver 50% no Senado e na Câmara, ele muda o Brasil. Ele consegue mudar. Por que consegue? Porque se tiver 50% no Senado, eles conseguem fazer o impeachment dos ministros do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Eles conseguem acabar com todos os projetos do presidente na Câmara, se o presidente sendo Lula. Porque com fé no pai, o Lula vai ser reeleito. E também, né, vamos acreditar que vai ganhar mais senadores e mais deputados dos partidos de esquerda, não importa. Tem que ser partidos de esquerda. Não importa, tem que ser PT, tem que ser PSOL, tem que ser PCdoB, tem que ser partidos com o propósito de trabalhar para o povo e pelo povo, não em prol de milionário, de rico, porque não querem pagar imposto. Ah, não pode pagar imposto, não pode pagar 10%, não pode pagar 3.000% no IOF, né? Mas pode acabar com os projetos sociais e o povo ficar morrendo de fome. Mas pode acabar com a saúde pública e o povo ficar morrendo amigo na porta do hospital. Mas pode acabar com a educação pública e as pessoas crescerem analfabetas, sem saber nem ler nem escrever, como 1900 antigamente. Né? É isso, gente. É isso que a extrema-direita quer. É isso que a extrema-direita. E o Hugo Mota, né? Engraçadinho, como sempre, né? Se aliou ao PT para conseguir a Câmara. Depois, agora, botou as asinhas de fora, as manguinhas de fora. E o Alcolumbre também foi junto. Porque o decreto foi aprovado lá no. Foi os dois, né? Em conjunto, o Senado e a Câmara. Gente, é para nós ficarmos cada dia mais de olhos abertos, bem abertos, porque a eleição do próximo ano promete. E nós precisamos de pessoas que trabalhem para o povo e pelo povo, não contra o povo. Porque se o Brasil voltar para a mão da extrema-direita, eles vão acabar com o nosso país. Eles vão acabar com o nosso país. Mas acabar de uma forma que, assim, enfim, né? Vão acabar com tudo, né? Saúde pública, educação, ciência, projetos sociais, tudo. Tudo que eles puderem. Porque se eles conseguirem maioria na Câmara, maioria no Senado, e se eles conseguirem o presidente, acabou com tudo. Então, gente, vamos abrir os olhos e vamos ficar atentos e ver o que é que esses caras estão fazendo.